construções, elas são uma certidão de nascimento do nosso país. Aqui se forja a identidade nacional. Então, Chemalho, uma das coisas interessantes que você pode perceber, aqui nós temos 2 militares andando, que a Fortaleza de Santa Cruz não é um museu. A Fortaleza é uma unidade militar. É uma unidade em plena atividade militar. Então, hoje, nós somos a sede histórica do Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército. Aqui na Fortaleza é localizado o PC histórico do comandante da AD1. E nós temos também uma bateria, que é a bateria de comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, a bateria Gajo Montano. Aqui nós incorporamos anualmente os soldados do efetivo variável dessa bateria. Aqui eles aprendem o ofício de ser soldado, aprendem todas as instruções militares e, além disso, eles aprendem sobre a história do Brasil e sobre a história militar. E quem faz a condução do visitante na Fortaleza de Santa Cruz é esse soldado. Os turistas, nos casos, que vêm para conhecer. O turista que vem conhecer a Fortaleza de Santa Cruz, a nossa visita está aberta de terça a domingo, de 9 até as 16 horas. E o turista, o visitante que vem à Fortaleza de Santa Cruz para conhecer esse patrimônio, ele é conduzido por um militar do Exército Brasileiro. Então toda essa história que eu estou passando para os senhores, é contada por um soldado do Exército. Perfeito, para ele poder realmente conduzir e falar e mostrar essa preciosidade. Sim. E aqui nós temos uma série de preocupações. Exemplo, aqui nós temos o busto do patrono da artilharia, que é o Marechal Emílio Luiz Mallet. Marechal Luiz Mallet. Foi uma figura muito importante no século XIX e foi protagonista na campanha da Tríplice Aliança na segunda metade do século XIX. Tanto que o Marechal Emílio Luiz Mallet, por seus feitos, depois foi adotado como o patrono da arma de artilharia. Perfeito. Então aqui nós estamos passamos aqui pela essa primeira fase, saímos lá do século XVI. Sim. Aqui a Fortaleza de Santa Cruz, essa muralha marca uma divisão imaginária do século XVIII. E agora nós vamos passar já para a parte construída para o século XIX. Tá. Que foi construída a partir da questão Christie no ano de 1863. Perfeito. Então, meu amigo Chemalho, o que a gente observa nesse trecho que nós estamos andando? É uma outra parte da nossa fortificação. Podemos observar pela própria configuração das pedras que nós estamos pisando. A mudança do tempo. Meu amigo, cada uma dessas pedras aqui foi trabalhada à mão. Para ser encaixada nesse grande quebra-cabeça que nós temos de obra de cantaria, que é a Fortaleza de Santa Cruz. É massa de baleia, né? Quando você tem, como nós estamos conversando, de várias épocas do nosso país, né? Nós tivemos, na construção da Fortaleza de Santa Cruz, diversos tipos de material. Dentre eles, houve uma época que as pedras da Fortaleza tinham essa união de óleo de baleia, calcário e marisco moído. Mas lógico, nós estamos seguindo uma evolução da própria arquitetura brasileira, e nesse pedaço é interessante mostrarmos que já mudamos na fase histórica do nosso país. Já não somos mais Brasil colônia, porque o Brasil se torna independente em 1822, e aqui já é uma construção de Brasil-Império. Na verdade, segundo Império, porque é a partir do ano de 1863.
Então a parte mais elaborada, que é um trabalho de cantaria, ele é um trabalho feito a partir do século XIX, fazendo com que a fortaleza de Santa Cruz seja carinhosamente chamada da pirâmide do Egito do Brasil. Do Brasil. A fortaleza de Santa Cruz está para o Brasil, assim como as pirâmides estão para o Egito. Do Egito. Gostei. Se não funciona mais esse... Funciona? Funciona? Então, esse farol é um dos faróis em atividade mais antigos do Brasil. Ele está aqui desde o século XVIII. Desde o século XVIII. E até hoje ele é utilizado para balizar a entrada da Baía de Guanabara. Então ele tem um acompanhamento e monitoramento pela Marinha do Brasil, e é justamente para ajustar o controle da entrada das embarcações na Baía de Guanabara. Isso é só mais um elemento histórico da nossa fortaleza de Santa Cruz. Nós estamos aqui num ponto em que nós denominamos, na terminologia militar, como comandamento. Porque aqui nós conseguimos observar exatamente a entrada da Baía de Guanabara em uma posição mais elevada. Nós podemos observar do outro lado da Baía de Guanabara exatamente o bairro da Urca. E aquela muralha que nós vemos exatamente abaixo da posição do Cristo Redentor é a muralha do Forte São José, que faz parte do complexo da Fortaleza de São João. São João. Que, na verdade, cruzava fogos com a Fortaleza de Santa Cruz na defesa da entrada da Baía de Guanabara. Podemos observar também ali o Centro de Capacitação Física do Exército e a nossa ESG e todo aquele complexo militar que fica instalado no bairro da Urca. E agora também a DESG também localizada lá. A DESG Nacional, a presidência, fica localizada também na localidade. Por quê? Nós temos que a fundação da cidade do Rio de Janeiro acontece exatamente naquela região. Perfeito. Agora, o que nós podemos observar é que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada no ano de 1565. Correto. E a Fortaleza de Santa Cruz tem sua pedra fundamental 10 anos antes. Ou seja, essa posição estratégica já era utilizada para a defesa da entrada da Baía de Guanabara antes até da fundação da cidade do Rio de Janeiro. O que nós podemos perceber? Que essa entrada e saída da Baía de Guanabara, até hoje, geograficamente, ela é defendida por essas fortificações. Positivo. E isso aconteceu também lá no século XVI. O que os portugueses fizeram? Eles desenvolveram um sistema defensivo, chamado de sistema de defesa aberto, que consistia em colocarmos fortificações em pontos específicos, tanto na entrada da Baía de Guanabara, como no decorrer dos anos, no entorno da entrada. Perfeito. E cada forte de Niterói tinha um espelho recobrindo os fogos no Rio de Janeiro. A fortificação que recobria os fogos da Fortaleza de Santa Cruz era a Fortaleza de São João. São João. E para fechar a entrada da Baía de Guanabara, nós tínhamos o Forte Laje. E se porventura tivéssemos alguma embarcação que conseguisse furar esse bloqueio, seria alvejada pelas embarcações. Depois nós tínhamos outras linhas defensivas. Essa aqui era a primeira linha defensiva. Sim. No interior da Baía de Guanabara, nós tínhamos outras linhas defensivas. Em Niterói, mais duas fortificações, que é o Forte do Graguatá, que é tem a pedra fundamental no ano de 1696, e a Bateria Marítima de Boa Viagem. De Boa Viagem, perfeito. Fortinho de Boa Viagem, que também tem sua origem ali no finalzinho do século XVI, início do século XVII, início do século XVIII. Perfeito. O que nós temos hoje? Essas fortificações em Niterói são ocupadas por unidades militares do Exército Brasileiro, exceto a Bateria de Boa Viagem, que é administrada pela Prefeitura de Niterói. O Forte do Graguatá é a sede operacional administrativa da AD1. Da AD1. Perfeito. A Fortaleza de Santa Cruz é a sede histórica da AD e abriga a bateria comando da AD1. O Forte São Luís, Pico, Rio Branco e Tabaíba
são jurisdicionados ao 21º Grupo de Artilharia de Campanha. E o Forte do Imbuí, ele é jurisdicionado, ele está sob a tutela do Centro de Instrução de Operações Especiais. Então esse tesouro, ele hoje é cuidado, manutenido e divulgado pelo Exército Brasileiro. Perfeito.